Olha só, gente. Isso aqui é um vídeo do Arte da Guerra que vai sair hoje ainda. Estou acabando de editar ele, tá? Trump abre as pernas pro contrato da F-47. Vou dizer para vocês por quê. Porque eu acho o seguinte, eu acho que o Trump ele chegou com uma ideia, nós vamos disciplinar o Pentágono, acabou que o Pentágono vai disciplinar ele. Então eu vou mostrar nesse vídeo, tá, que eu não tenho o que fazer, vai continuar a roubalheira, a falta de eficiência, a deficiência de navios do Mar do Sul da China, aquela coisa toda que a gente está cansado de ver do Pentágono, na minha opinião, vai continuar. Por quê? Porque ele já cedeu. O fato dele começar o mandato dele com um projeto desse, que é um projeto, na minha opinião, arriscado pra caramba, eu não gosto. Olha, gente, eu falo uma coisa disso, eu falo sempre o seguinte, que equipamento militar é usado para serviço. Você vai ter que usar ele, empregar ele em serviço. Então ele não pode ser extremamente caro. Porque você vai quebrar, você vai perder, você vai ser destruído, vai dar defeito, uma série de coisas. Mal comparando, é a mesma coisa o cara que usa um carro para o Uber. Você não vai usar uma Ferrari para o Uber, de jeito nenhum. Você vai ter que usar um carro mediano, porque ele vai dar porrada, cara. Ele é usado para bater. Então eu não acredito nesses projetos bilionários. Então vocês já preparem que vem uma verdadeira, um grade aí russo, né? Uma verdadeira rajada em cima desse projeto aí. Mas eu vou devolver aí pro Edilson. Edilson, tá contigo aí. Se quiser falar um pouco do EBITDA, aí eu continuo o teu raciocínio aí na linha dos... Vamos dar o like aí, pessoal. Vamos ajudar os canais aí. Tá contigo. Só para comentar antes do Edilson, se o F-35 já custou, já está custando, eu já nem lembro mais aí quantos bilhões de dólares, o F-47 vai ser o... Enfim. Vamos acompanhar. O Pentágono ele precisa passar por um processo de racionalização, porque existe o desenvolvimento tecnológico, ele custa, toda tecnologia custa. O grande problema que eu enxergo nesses programas atuais, especialmente nos Estados Unidos, é que eles inventam motivo para disparar os preços desses programas. Eu fiz uma live com o professor Paulo, e na verdade, eu tinha pego um relatório do Pentágono sobre a questão dos gastos militares dos Estados Unidos. E só para a gente resumir aqui, 41% do orçamento ele vai direto para o cash das empresas que trabalham. Esta é a forma como a indústria ela se mantém lá. Então ele joga esse dinheiro diretamente. Não necessariamente esses projetos precisam funcionar, e muitos deles duram muito tempo consumindo recursos. O F-35 ele teve um problema muito sério desde o começo, que foi querer fazer um avião que fazia tudo para todas as forças. Se ele tivesse sido o sucessor do F-16, ele teria sido metade do custo que ele teve no projeto. Mas eles quiseram fazer uma aeronave para substituir o Harrier, para substituir o F-18, para substituir o A-10, para substituir todo mundo, e cada uma dessas funções elas não são, obviamente, aeronaves bem definidas para isso. Então, tem aeronaves que têm melhor perfil de voo a baixa altitude, caso do A-10. A baixa velocidade. Aeronaves de alto desempenho em combate aéreo precisam ter melhor capacidade de manobra. O F-16. Aeronaves com pouso e decolagem vertical para poder dar apoio, o famoso Close Air Support para os Marines lá, era o Harrier. E estava bom, o Harrier já era caro. Agora, você querer uma aeronave furtiva para fazer tudo isso, é que é caro. Então você tem que saber racionalizar. E aí, nisso, a indústria foi consumindo os recursos. Inclusive, é muito criticada a Lockheed pelas falhas. Mas, na verdade, o Pentágono ele foi alterando o projeto no meio do caminho. Você quer construir uma casa, você entrega um projeto. De repente, você descobre que ali embaixo vai ter uma farmácia, um restaurante, um terceiro andar, um puxadinho, uma churrasqueira no quintal e uma piscina que não estava no projeto. Pode escrever que vai disparar os custos. Então, esse é um erro muito comum na indústria americana e ele vai persistir, que eu concordo com o comandante Robson. Pode esperar que eles vão querer fazer com que esse avião seja aquilo que ninguém imaginou que ele poderia ser. Nem mesmo os engenheiros que projetaram ele, porque eles vão querer enfiar tudo que é tipo de projeto. Por exemplo, se esse avião, por acaso, derivar para uma versão naval, já pode esperar que vai disparar ainda mais os custos. Porque as tecnologias desenvolvidas com aeronave naval embarcada são completamente diferentes. Mas você acha que a Marinha vai ficar de fora disso, Edilson? Aí o S-Name é ruim. É capaz dela querer um avião mais caro ainda. Tem um filme muito bom dos anos 80 que eu esqueci.
qual é o nome. É um filme que, inclusive, faz muita brincadeira com isso, porque tem uma feira aeroespacial e os caras desenvolvem uma aeronave fazia de tudo, mas era uma aeronave não tripulada, inclusive. É um filme dos anos 80 ou 90, e é muito engraçado, aquele humor pastelão mesmo. E tem uma cena muito interessante que a aeronave decola e ela sofre um erro lá e ela começa a atirar em todo mundo. E aí tem a comissão da Marinha dos Estados Unidos estão no palanque e eles estão dando risada. E aí o cara lá, o ator principal, vira para eles e fala assim, mas por que vocês estão rindo? Ele falou, esse é o grande dia para a nossa Marinha. Ele falou, por quê? Porque a Força Aérea comprou 100 desses aviões. O avião estava dando todo errado e a Marinha estava comemorando, porque o avião deu tudo errado. Mas é mais ou menos isso que acontece. Então, tipo, nós vamos querer fazer um mais caro e melhor do que o deles. Veja o histórico do desenvolvimento das aeronaves. O F-15 pousou no porta-aviões. Haveria o F-15 naval. O F-16 foi estudada a versão naval do F-16. Mas não quiseram. Pularam para o programa deles. O próprio F-117 teve um projeto da Marinha para uma aeronave naval para substituir o Intruder. O A-6 Intruder. Mas não foi adiante, porque eles tinham que desenvolver o projeto próprio deles, com o custo próprio deles, para poder dar o dinheiro para quem eles acham que tem que dar. Então é isso. Mas, assim, eu sou da seguinte opinião. Agora, a questão da tecnologia. Eu acho que ela é válida e ela é necessária. Eu vi aqui até uns comentários do pessoal sobre a questão russa. Pessoal, o Su-57 está operando na Ucrânia. Quantos Su-57 foram abatidos? Nenhum. Sabe por que não foi abatido? Por causa da furtividade da aeronave. Tá? Não depreciem essa capacidade. Que o Su-35 e o Su-34 pararam de voar no espaço aéreo ucraniano por causa das defesas aéreas. Mas o Su-57 ainda está em missões lá no espaço aéreo. Tá? Então, é uma aeronave, e o Su-25 também, diga-se de passagem. Por quê? Por causa do perfil de voo a baixíssima altitude. Eles voam grudado na rodovia. Se você tiver de caminhão, eles batem no teto do caminhão, mostrando a velocidade desses aviões e a audácia dos pilotos voando a baixa altitude, para fugir das defesas. O Su-57, ele é a aeronave furtiva da Rússia, que está cada vez mais presente no espaço aéreo ucraniano. Tá? E não pense que aposentaram a tecnologia stealth, não. Agora, não queiram que essa tecnologia custe também o preço de um MiG-29, de um Su-27, ele vai ser caro. Os custos operacionais dessas aeronaves serão elevados, até por causa da manutenção. Elas têm um problema sério, porque pensa assim, elas utilizam um esmalte nas unhas que não dura muito tempo. E esse esmalte é caro pra caramba. E eles precisam, só que as mãos deles fazem o que os outros não fazem, então precisa do esmalte em muita situação. É um detalhe importante também que o pessoal precisa entender. Já vi muitas críticas à capacidade stealth de um avião ou do outro. Dificilmente as aeronaves operam com a capacidade full, ou seja, total stealth. Isso por quê? Porque eles têm uma série de tecnologias hoje empregadas. Empregar todas ao mesmo tempo só em funções muitíssimo específicas, devido exatamente ao custo. Então, o avião furtivo em combate, ele não é como o caça antigo, como, por exemplo, vamos falar aqui, o antigo F-4 Phantom americano, que decolava simplesmente com as armas embaixo da asa e executar a missão. A aeronave furtiva, ela decola adaptada para a função que ela vai exigir. Se é para combate aéreo, ela vai usar uma estratégia de defesa de superfície de material. Se ela vai ser usada para incursionar num território adversário de baixa intensidade, ela vai usar uma camada protetora. Se ela for entrar num espaço que tem muita defesa aérea e guerra eletrônica, ela vai usar outro tipo de material bem mais caro. Então, os brinquedos dela vão ficando mais caros à medida que a missão é mais complexa. Tá? O que está acontecendo nisso? Todos os grandes players desenvolvedores dessa tecnologia, estão conseguindo baratear o custo de tudo isso e conseguir agora colocar nos tais caças da sexta geração, sejam chineses, americanos e até os russos, que já estão em planejamento e desenvolvimento, pouca gente sabe disso, mas já estão em estudos. O ZAG já está usando maquetes para avaliação de resposta de radar do que será o caça de sexta geração russo, tá?
fazendo análises para tentar congregar essas tecnologias na mesma aeronave a um custo atual, basicamente próximo aos que tem nas aeronaves atuais de quinta geração que estão aí. Tá. Qual é a média de custos dele? Pode botar 100 milhões de dólares numa aeronave. Menos que isso você está sendo enganado pelo vendedor, porque não tem como ser. Só motorizações, sistemas de guerra eletrônica e tudo mais, eles já são custos elevados que estão sendo baixados. Tá. Mas esse programa americano, a primeira cifra dele foi 340 milhões por avião. É absurdo. Absurdo. Tá. Então, são custos muito elevados. Tá? Então, diria isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Está dizendo aqui, não existe padrão RAM diferente. É só um detalhe aqui. Doninha, é isso que eu quis dizer. Dependendo da missão, você vai diminuir a capacidade de proteção. Mas há diferenças de materiais radar absorventes. E você utiliza determinados materiais mais caros ou mais baratos mediante a sua função. É exatamente isso.